boa noite pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí ao canal do Bora Rejuvenescer. Estamos aqui, eu, Wallace e Amanda também. Boa noite! Boa noite para todos que forem entrar aí. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, viu? Uma live bem bacana. A gente já estava anunciando aqui ao longo da semana, né? E vou começar aqui já chamando os nossos convidados, né? Hoje nós temos dois convidados, um convidado em especial, que é o Gabriel Martinez e a Márcia. Vamos Tá lá! chamando aqui a Márcia. Márcia, eu acho que a Márcia está entrando. Deixa eu chamar aqui os dois pedidos. Ali, isso. Então vamos lá. Fica ligado aí, Gabriel e Márcia, que vai chegar a notificação. Gabriel já foi. Agora a Márcia. Agora a Márcia. Olá. Olá, Gabriel. Boa noite. Boa noite. Cheguei. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite. Prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado, Gabriel, por ter aceitado o nosso convite, conversar com a gente aqui hoje no canal do Bora. Obrigado também a Márcia, que vai estar participando com a gente aqui. Queria só rapidamente colocar aqui, né, como é que a gente pretende fazer esse bate-papo aqui com todos, né? A gente, pela próxima, pelo menos uns 50 minutos, uma horinha, a gente conversar, né, sobre esse documentário lindo e maravilhoso que o Gabriel dirigiu, que se chama Além do Aposento, né, que tem uma repercussão muito legal para aquilo que a gente gosta de conversar aqui no Bora Rejuvenescer. E, rapidamente, só para a gente poder, né, passar como é que a gente faz o nosso trabalho aqui no Bora Rejuvenescer, a Amanda vai falar um pouquinho sobre o Bora, depois a gente passa para o Gabriel poder se apresentar também para o pessoal e a Márcia, tá bom? Tá bom. Gabriel, primeiro, boa noite. Boa noite, querida Márcia. Já é a segunda live que a gente está junto aqui. Quero dar boa noite também para os nossos seguidores que estão aqui prestigiando, o seguidor do Gabriel também. Hoje a gente não vai poder ficar cumprimentando a cada um que entra, mas estamos aqui juntos. Gabriel, a gente decidiu fazer esse convite a você, porque nesse mesmo dia impactou muito a Márcia, eu e o Wallace, quando a gente viu Além do Aposento, que se conectou totalmente com o que a gente trabalha aqui no Bora Rejuvenescer. Então, eu vou apresentar um pouquinho do que é o Bora Rejuvenescer para você entender por que a gente se conectou tanto. Eu e o Wallace e também amigos que estão junto conosco, trabalhamos no Bora Rejuvenescer, que é um movimento, um ecossistema que trabalha com longevidade saudável, buscando tanto a melhoria física, espiritual, mental, financeira, para que a gente possa realmente chegar lá na frente com essa ideia que você materializou tão bem no Envelhecência e no Além do Aposento. Então, a gente quer trocar essa ideia com você para abastecer ainda mais e saber o que conectou, porque você parece ter a mesma idade nossa também, ali entre 40 e 50. Quanto? 44. 44. Somos todos rejuvenescentes e dá boa noite aí para os nossos rejuvenescentes que estão entrando também. Márcia, fala um pouquinho de você agora, para o Gabriel te conhecer. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Muito prazer, Gabriel, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí dessa conexão, né? Eu sou psicóloga, né? Eu trabalho com práticas de meditação, de mindfulness, mas sempre, desde a faculdade, eu tive interesse sobre o envelhecimento, porque não tinha, né? Não se falava muito das questões do envelhecimento mental e por aí vai, né? Então, meu primeiro contato com o envelhecimento foi no meu TCC, né, no Hospital das Clínicas, né, onde eu fiz meu TCC com idosos, e a partir daí eu nunca mais parei de estudar idoso e envelhecimento. Eu fui mais no meio do caminho eu percebi que eu queria estudar a promoção da saúde, né? O preventivo, o envelhecer saudável, envelhecer ativo, enfim. Né? Então eu faço parte do Hospital das Clínicas, do programa da terceira idade, né? Então, e também outras linhas aí de trabalhando, né, com esse processo de envelhecimento. E depois a gente vai ter umas perguntas, eu vou fazer umas perguntas diretas, tá, para o Gabriel, curiosidade.
Mas aí foi isso, nessa conexão, eu conheci os dois pelo Insta. Eu vi uma live deles, achei super legal, super dinâmica. Então a gente fala a mesma língua, de levar, e as minhas lives também têm esse propósito, de levar conhecimento, né? Conhecimento para as pessoas, que as pessoas não têm ainda esse conhecimento, bem baseado no seu filme, né? As pessoas não têm esse conhecimento de que pode ser diferente, que pode. O envelhecimento pode ser diferente, né? Então aquelas crenças, estou muito velho para isso, muito velho para aquilo, não, já era, enfim, é muito recorrente, a gente percebe isso. E aí eu conheci os dois, né? Nós fizemos uma live sobre movimento, né? Que eles participaram comigo. E, enfim, aí estamos nós quatro aqui falando um tema extremamente, né, interessante. E vamos ver o que vai surgindo aqui, esse bate-papo super gostoso. Tá? Mas obrigada aí pelo convite, gente. Obrigado. A gente que agradece. Gabriel, e agora é a sua vez. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou na área do cinema, o que te motivou a fazer o documentário. Enfim, fala um pouquinho sobre a tua vida também pra gente. Bom, E como você chegou aqui na longevidade, né, também. boa noite. Gente, obrigado pelo convite, né? Bom, eu trabalho com vídeo desde 2004, né? Comecei mais na área de propaganda, depois abri minha produtora, fiquei muito na área institucional. A área institucional é meio chata, então eu queria muito desenvolver um documentário, né? Lá por 2012, tinha um amigo que trabalhava com a gente, o Rudiero, ele até entrou para ajudar a gente a bolar alguns documentários, levantou alguns temas, entre eles, um deles era envelhecimento. E na hora que ele me chamou a atenção, né? Eu falei, desses temas aí que você sugeriu, vamos trabalhar no envelhecimento, que tem bastante coisa que me interessa. Todo mundo me pergunta, né? Pergunta que sempre me fazem em toda entrevista. Gabriel, por que te chamou a atenção o envelhecimento? Né? O envelhecimento, eu acho que o envelhecimento saudável chama a atenção de todo mundo. Não só quem trabalha com envelhecimento, mas todo mundo, né? Rotineiro, a gente vê uma pessoa que não trabalha com longevidade compartilhando um vídeo de uma pessoa idosa dançando numa festa de casamento como se não houvesse amanhã, ou uma pessoa de cabelos brancos andando de skate. Esses vídeos são naturalmente compartilhados por pessoas que não trabalham com longevidade. E por quê? Por que isso chama tanta atenção de todo mundo? Sem querer ser negativo, né? A gente sabe que o envelhecimento é a última etapa da vida. Quer a gente queira ou não, é a última etapa. Depois do envelhecimento, a gente não fica mais jovem. Então, acho que essa imagem, quando a gente vê uma pessoa de cabelos brancos começando alguma coisa nova, ou vivendo, né, como se fosse uma criança, isso inspira todo mundo. Isso marca todo ser humano. Todo ser humano é tocado quando vê uma pessoa de cabelos brancos, né, que mostra a idade, fazendo uma coisa nova, né, um idoso se formando. Porque isso mostra que a pessoa está com vontade de viver, dentro dela ela, independente da idade, ela não está se achando ultrapassada para começar algo novo. E isso inspira todo mundo, inspira todas as idades, né? E eu sou uma pessoa que com 34 anos, quando eu fiz envelhecência, 10 anos atrás, eu estava me achando velho para começar a fazer documentário, porque eu estava na área já há quase 10 anos, né? E eu lembro direitinho, eu falei, caramba, estou com 34, vou fazer um documentário, estou velho para isso. Então já era uma coisa que me cutucava, já me incomodava, assim, no sentido de, se estou ficando velho, se estou ficando velho, ele começa a atingir, né? A partir dos 30, quando a pessoa deixou de ser começa a sair dos 30 em direção aos 40, e dos 40, então começa, né, 40 para frente. Eu até comento que aquela curva, a famosa pesquisa da curva do UDA, felicidade, vocês estão familiarizados, mostra que entre os 30 e 40, né, 30 e 45, é a época de mais infelicidade, em geral, de todos os seres humanos, porque é a fase que ele deixou de ser adulto e começa em direção ao envelhecimento. Ele começa a se enxergar, agora eu estou indo para o fim, o errado fim, tido como o fim deles. Por isso que tantas pessoas, quando começam a entrar no envelhecimento, começam a surtar, a ficar preocupadas, né? E a gente sabe que não é o fim, a gente sabe que tem muita coisa pela frente. Então, até quando eu fiz o Envelhecência, eu comecei em 2012, produzi em 2014 e lancei em 2015. E quando eu fiz o Envelhecência, o convívio com os personagens do Envelhecência... Alô? Gabriel, aumenta um pouquinho teu som. A gente recebeu uma mensagem aqui falando que está um pouquinho baixo. Alô? A gente está te ouvindo, mas está baixo. Se puder aumentar um pouquinho, está baixo para você, Márcia? Tá um pouquinho, mas dá para compreender.
Não, está dando para compreender sim, só está um Legal. pouquinho mais baixo. Engraçado que eu estou com fone de ouvido aqui. Bom, vamos ver. Então, se estiver baixo, vocês me avisam. Qualquer coisa eu tiro o fone e fico no Viva Voz, tá? Estou usando fone de ouvido. Talvez fique melhor. Tá ficando bem baixinho. Tá, Deixa eu tirar o fone de ouvido, vamos ver se muda. Tá bom, vê se você consegue. Vamos ver como é que... Alô, alô? Ele já respondeu a minha pergunta, né? A pergunta provavelmente é o que te levou a trabalhar com envelhecimento, que é a pergunta-chave que sempre me fazem. Não, é a outra. Não, é a outra. Se você chegou numa resposta, porque os vídeos, né, das pessoas mais velhas chamam tanto a atenção das pessoas, né? Por que viraliza, né? Dar a ordem, tá? Só para dizer aqui, a gente fez um roteiro, o Gabriel. Só que a gente muda o script também. Então, assim, espontaneidade é com a gente. Também rola. Legal, Vou só concluir aqui. Quando eu estava fazendo Envelhecência, o meu convívio já com os entrevistados do filme do Envelhecência, que também, para quem não assistiu, está lá no YouTube, no canal do Além do Aposento, só esse convívio já me transformou, porque você começa, né, a acompanhar uma pessoa de 84 anos, no caso o seu Oswaldo, numa maratona, o pessoal que surfa a Edmeia, lá de Santos, que surfa na escola do Posto 2, do Cisco. Então você vê que aquilo, né, você começa a se ver naquela situação. Olha, eu vou poder estar nessa situação. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Paulo Fleck, que mandou ali, ó. Ele mandou um comentário que está assistindo. O Paulo é um exemplo inspirador para mim, porque quando eu tinha 17 anos, ele era um colega meu de surf, ele tinha 40 anos, e na época a gente chamava ele de veterano. Eu com 17 anos, ele com 40 anos, ele era o veterano da turma, tanto que o pessoal do surf ainda se refere para ele como um veterano. Mas essa troca intergeracional, né? Eu achava o máximo, quando eu tinha 16, 17, o Paulo estava com quase 40 anos, ele era o veterano. E eu, com 34 anos, me achava velho para começar um documentário. Então, fazendo Envelhecência, isso me transformou. E eu acho que eu, Gabriel, preciso ser constantemente lembrado que eu não estou velho porque várias vezes na minha rotina eu começo a me achar ultrapassado por algumas coisas. E eu acho que isso é bom, porque é o que me motiva tanto a continuar andando, trilhando isso, porque cada vez trabalhando com envelhecimento agora com Além do Aposento, isso me ajuda, me exercita bastante a eu entender que eu não estou velho para começar alguma coisa. E o curioso, até tendo a história do Edson Gambucci, que está no Envelhecência, e quando ele entrou, o Edson entrou com 76 anos na faculdade, e os colegas acharam o máximo, né? Contrariando esse recente caso de idadismo que a gente viu às vezes, os colegas do Edson acharam o máximo ele tá na sala de aula. Mostrando que, de repente, uma pessoa de idade, diferentemente desse caso recente de idadismo, uma pessoa de idade que está numa aula de universidade com pessoas jovens pode ter uma troca intergeracional muito bacana, que foi o que aconteceu com o Edson. Eu acho isso legal demais, porque de vez em quando a pessoa fica com medo de se expor, de estar no meio de jovens. Daí chega lá, é super bem acolhida. Gente, existe muito acolhimento dos jovens. A Edmeia também, que surfa lá na escolinha do Posto 2, em Santos, do Cisco Aranha, ela é super acolhida pelos jovens nas aulas de surf. Ela faz um comentário assim também no Envelhecência. Então, muitas vezes o preconceito está dentro da gente mesmo, de nós mesmos, né? Quem estiver nos ouvindo aí, todo mundo que tiver 60, 70, 80, enfim, eu encorajo fortemente você a mudar o seu ambiente, que isso pode te transformar de várias maneiras. Um spoiler aqui, eu vou dar um spoiler do Além do Aposento para quem não assistiu. O Além do Aposento está no canal do YouTube. Por favor, assistam. Depois voltem aqui para essa live. Assistam, gente. A história da Tomiko, por exemplo, que é muito bacana. Ela foi diagnosticada com osteoporose e, a partir dali, ela decidiu que ela tinha que se cuidar. Porque, claro, ela não queria, né, queria cuidar, não queria ficar com uma osteoporose pesada. Começou a andar no parque. E dessa troca dela só ir para o parque, trocou o ambiente dela. E a princípio era só para caminhar mesmo, sem grandes, né, não almejava nada mais que caminhar. E ela mudou o ambiente e começou a caminhar. De uma volta ali no lago do Parque da Aclimação, passou para 3, passou para 4, passou para 10. Ela ficou amiga do pessoal da caminhada, e o pessoal da caminhada, que já gostava bastante dela, insistiu para ela, né, aquela coisa de um amigo próximo, insistiu para ela correr.
Ou seja, ela não começou querendo correr, ela só começou querendo tratar a osteoporose dela. E da caminhada, eu acho tão importante essa troca de ambiente, porque a troca de ambiente ela é gradual. Então, eu até, além da aposento, acabo trabalhando com exemplos mais extremos, né, de atividade física. Mas isso não é necessário. Eu até queria deixar claro aqui que não precisa ser uma atividade extrema de correr, ou nada, ou surfar, ou saltar de paraquedas, como eu sugiro no Envelhecência. O importante é você trocar de ambiente, que seja uma troca simples. Porque até a troca de estudar, qualquer curso, qualquer coisa que te troque do ambiente, vai te mostrar um universo novo. No caso da Tomiko, né, do Além do Aposento, da caminhada passou para a corrida e ela começou a correr e se descobriu uma apaixonada por corrida, se descobriu com um dom para correr, com uma facilidade para correr, e a vida dela mudou completamente. Hoje ela é praticamente 90% corredora. Então, um universo que ela descobriu... engraçada, né? Uma figura. Era uma graça. Ela é uma graça, gente. Ela é menor do que eu. Eu tenho 1,51, Gabriel. Então, quando eu vi, eu me identifiquei na hora com ela. Eu falei, gente... Ela é muito legal. Ela é uma querida, é uma fofa. E aquilo, você vê, ela se descobriu uma corredora. Então, aquele é um exemplo extremo, claro. Eu reitero que você não precisa correr, você pode fazer qualquer atividade simples, qualquer curso simples, mas a sugestão é você trocar de ambiente. E o mais difícil, né? O mais difícil para todos nós, inclusive para qualquer pessoa, é quebrar a rotina, sair do seu hábito, né? Porque o cérebro se acostuma, você tá todo dia. É muito fácil andar no nosso trilho ali, que já está pré-determinado todo dia. Se a gente conseguir tomar esse primeiro passo, que é o primeiro passo mais pesado, mais duro, de começar uma coisa nova, né? Se tiver algum preconceito interno seu com começar alguma coisa nova, você tem que ter muita força para quebrar aquilo. E tem você se expõe, né? De certa forma, qualquer universo novo, você está se expondo a uma experiência nova. Então, isso é muito importante. Eu realmente fico muito feliz com a repercussão do Envelhecência e do Além do Aposento, que eu acho que, de alguma forma, os documentários, né, o Envelhecência e o Além do Aposento, eles conseguem passar, deixar essa esperança no ar para quem não se vê mudando ou começando uma coisa nova. Isso é o que eu mais... É a minha intenção, bater nessa tecla, porque, de novo, eu com agora 44 anos, eu tenho que ficar me relembrando disso constantemente. E muitas pessoas, né, ainda mais, quanto mais idade, provavelmente mais difícil fica começar uma coisa nova. Provavelmente. Né? Mas é que nem o Kalash fala, nunca é tarde demais. Né? Então, quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde demais. É exatamente isso. Nunca é tarde demais. Quanto mais cedo, melhor. Exato. Mas nunca é tarde demais. Você colocou aí que o tema envelhecimento entrou, me pareceu como uma curiosidade. No sentido de, é um tema que quando alguém vê esses vídeos que viralizam e despertam um certo encantamento, o que acontece com a pessoa? E dali foi indo uma veia que você foi se encantando. Não sei se eu estou certa nesse sentido, mas você passou por alguma experiência pessoal, seja com alguém na sua família ou consigo mesmo, e te fez, não, quero trabalhar com esse tema porque envelhecimento está mexendo comigo. Porque algumas pessoas, eu e o Wallace, a gente começou com um canal por experiências pessoais que a gente passou, que levaram a gente a ter experiências de solidão, velhice, depressão, dependência física, numa idade nova. Eu fiz mestrado e doutorado na área de envelhecimento, mas o Bora Rejuvenescer é fruto dessa nossa experiência. Então, a gente está trabalhando em várias frentes com isso. A Márcia também foi por uma outra motivação. No seu caso, você também passou por alguma experiência pessoal nesse sentido que te impactou? Ou foi esse senso de curiosidade que te levou a esse encanto com o envelhecimento? Como é que te chamou a atenção esse assunto? Não foi nenhuma experiência marcante, assim, nenhuma experiência pontual, não. Foi simplesmente o fato de eu realmente ter sentir em mim mesmo uma pessoa que me achava velho para. Como eu falei, com 34 anos, né? E até a Miriam Goldberg fala isso, né? Que velho é sempre o outro. Quem é 10 anos mais velho que você, para você é velho, e quem é 10 anos mais novo, para você é novo, né? Que sai da nossa faixa etária ali
se não for próximo a gente, que nem você falou, praticamente a gente tem a idade próxima. Uma pessoa 10 anos mais nova, pra gente é novo. A gente fala, poxa, esse cara é novo. Eu, com 34 anos, realmente, uma pessoa nova, me achava velho para. Então, eu acho que eu tenho isso, tinha e tenho dentro de mim esse negócio de ficar me puxando, de me achar velho para. Isso é o que me instigou a começar a fazer envelhecência. E é o que eu falo, eu continuo de vez em quando, se bobear, eu me pego de novo achando que eu estou velho para alguma coisa. E então, a gente é bom trabalhar nisso, que a gente se exercita, é um exercício diário de lembrar que a gente não está velho para alguma coisa. Isso eu acho ótimo, eu acho que é uma mensagem que tem que ser passada. Tem tanta coisa para abordar nesse tema. Exatamente. Exatamente. Para você, Márcia, o que mais te impactou assim, né, em relação a esse assunto? O que você te chamou mais atenção, no né? filme? No filme em si. Então, eu fico pensando que os dois filmes dele, ele vai para as salas de aula, ele vai para as faculdades agora, né, de gerontologia, de geriatria, porque, como ele falou, tá motivando. Então, imagina você que conviveu com um daqueles personagens durante a gravação, né, e o quanto você, de repente, se pegava, nossa, né, essa pessoa começando isso agora, aos 70, aos 60, aos 70, e conseguindo, né? Então, se desafiando o tempo todo. E a gente sabe, né, que a gente nunca para de aprender. Né? Isso é uma crença, né? As pessoas, sou muito velho para aprender isso, não consigo aprender aquilo, enfim. E a gente aprende até o último dia de vida. Às vezes, cada um com a sua limitação, a sua dificuldade, mas aprende. Então, o que mais me chamou a atenção foram as pessoas se desafiarem, né? Acho que todos eles têm o tema atividade física, mas como o Gabriel falou, né? Não precisa ir para essa questão da corrida, enfim, mas todos eles têm sai do sofá, né? Que a gente sempre fala, né? Show sofá, né? Que isso também é vida. Né? Inclusive, eu não sei o nome do senhor, do japonês dos patins, Koji. né? Koji Teramito. Então, eu fiquei pensando, né? Chamou muita atenção que ele passou por 3 médicos com aquele atestado lá que ele infartou, né? Ele infartou. Ele foi danado, né? Eu fico imaginando, porque tem muitas pessoas que de primeira nem vai, não, infartei, mas nem caminhada, só vou fazer caminhada porque o médico mandou. E ele insistiu, ele mesmo infartou, ele foi até conseguir uma liberação. E ele foi bem ousado. Foi. Na verdade, ele foi bem ousado, né? E deu super certo. Né? Então eu fico pensando esse balanço entre a ousadia dele, da questão da saúde, e acabou dando certo, né? Até que ponto a medicina, então, né, a gente sabe que não está preparada para receber os idosos, né? Então, de repente, está todo mundo correndo aí, né, atrás de compreender, de compreender o envelhecimento melhor, e tem poucos profissionais, enfim. E é isso que me chamou a atenção também, foi a ousadia dele, né? E deu certo, no caso dele deu certo, né? Ele foi, enfim. Mas você tem algum outro detalhe? Porque eu achei muito, muito interessante o caso dele. Porque tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Tem pessoas que têm lá uma questão de saúde e, imagina, tem receio até de levantar o copo. E ele teve essa ousadia, mas ele poderia ter esbarrado no primeiro não, né? Primeiro não, vai fazer só, sei lá, era só, acho que, hidroginástica, alguma coisa leve, não sei, né? Era proibido, né, de fazer algo, né, mais intenso. Ele poderia ter parado, né? Não, o médico não autoriza uma atividade mais intensa. Porém, ele foi teimoso. Você teria algum comentário assim? Porque achei sensacional a teimosia dele e Deus. Ousadia. Eu tenho, ousadia. Pegando esse gancho, Gabriel, aproveitando, uma coisa que me impactou também, que vai complementar com a Márcia e vai complementar a pergunta dela, é que, embora talvez você não tenha ido na atividade física como ponto de partida para além do aposento, pelo menos a maioria dos personagens tem uma relação forte com o ambiente e atividade física. Isso me impactou, a importância da atividade física nessa idade. E eu fiquei curiosa com 2 coisas. Uma, como isso te impactou também para a sua vida. E 2, como foi o processo de conseguir encontrar esses idosos
Porque quando eu fiquei vendo, eu falei assim, gente, como é que encontrou essa pessoa? Como é que chega? E só para fechar, ler o comentário aqui do Paulo. Paulo, nunca te vi, sempre te amei. Faltam 10 anos para eu completar 80 e me sinto com seus 17. Não tenho capacidade plena, mas vontade de continuar fazendo o que sempre fiz. Excelente abordagem. Obrigada, Paulo. VT, é bom ter um representante aqui da gente. Assistindo aí. Um abraço para ti, VT. É o Paulo que se fala comigo. Aí, ó. Paulo ali mesmo. Muito legal te ver aqui. Aí, ó, um exemplo. Engraçado, né, VT, ele nos assistindo aí, porque ele foi um exemplo para mim, porque com 40 anos ele estava, ali era uma troca intergeracional, com 40 anos ele estava surfando com o pessoal de 17 anos. Eu achava um máximo isso. Veterano. É um veterano. Sobre o Koji, a história do Koji Teramita é muito, muito bacana, porque ele queria andar de patins. E se você for ver o patins, ele tem menos esforço que corrida, porque você desliza nas rodas. Você não precisa, não é que você vai correr, não precisa necessariamente correr, só precisa andar ali, deslizando. Só que quando uma pessoa de idade, 74 anos, que o Koji tinha na época, ele quer andar de patins, nenhum médico vai botar a mão no fogo, porque e se ele cai? Entendeu? Isso. Nenhum médico vai botar a mão no fogo. Isso. É compreensível do ponto de vista do Total. médico, eu acho compreensível. Sim. E eu também acho compreensível do ponto de vista dele, porque se ele fala, poxa, mas eu quero, eu posso, eu sei o que eu estou fazendo, é um risco que eu quero correr. E é óbvio que dá um clash entre o médico liberar um atestado e a vontade dele. É o que aconteceu, deu um clash, tipo assim, os médicos não estavam dando. E ele, daquele jeito dele, né, ele falou, não, então, ele conta até no filme, né? No terceiro médico, eu já sabia que se eu falasse a verdade, ele não ia me dar, então eu vou mentir um pouquinho. Ele mentiu e depois veio um atestado e conseguiu. Gente, malandrinho, gente, eu ri tanto. Sim. E ele conta com orgulho da história, né? Ele conta feliz. Conta dando risada. Ele faz questão de contar. Não é uma coisa que ele tem vergonha, porque se ele tivesse vergonha, ele omitiria, ele nem contaria. Mas ele conta dando risada e faz questão de contar direitinho. E eu acho sensacional. Eu entendo o ponto de vista médico. Afinal, nenhum médico vai liberar para uma pessoa que teve 3 infartos e quer andar de patins. Ninguém vai botar a mão no fogo. Mas eu entendo o ponto de vista do Koji, que ele achava seguro e os médicos não iam liberar ele. Então, é uma curiosidade até, né? Porque eu acho que tinha que ser da maneira que foi. Eu não imagino nenhum médico sabendo do que ele queria, dando o atestado, e nem ele, se ele falasse a verdade, ele não ia conseguir. Então, é uma história que a gente tem que aprender, né? Porque isso é a vida. Isso é a vida. Isso que é a vida. Né? Esses exemplos... E uma coisa do documentário que ele tem um alcance bacana de expor experiências, porque todos nós, a gente somos humanos, a gente vive de experiências, a gente é feito, a nossa própria timeline, a gente consolida a pessoa que a gente é através das nossas experiências, como a gente reage a cada experiência que a gente viveu. Então, até para a gente pegar material, né, de outras pessoas, que a gente aprende muito com os outros. Então, quando a gente vê uma história e a pessoa contando a trajetória dela, de vez em quando aquilo consegue te tocar, muito mais que a teoria, né? Porque estudar envelhecimento, claro, é muito bacana, mas só a teoria não vai tocar, não vai fazer contato com a parte humana da pessoa. E eu acho que as histórias de vida, elas tocam ali onde a pessoa se enxerga, um outro ser humano fez, de que maneira ele fez, eu posso fazer. Isso que é o famoso motivacional, né? Você acreditar que consegue, inspirado na história de uma pessoa. Uma pessoa que poderia ser você. E como é que isso te impactou? Isso te mudou alguma coisa? Porque aqui a gente tem uma galera que está indo dos 35 aos 80, né, aqui que a gente conhece, que está entrando na live. E tem uma galera que faz atividade física. Eu lembrei do Júnior, né, que está aí com a gente também. A Carol faz pilates, a Roberta também fazia, enfim. Isso te mudou no seu hábito? O que mudou na tua vida cotidiana a partir da experiência com esses idosos? Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Então, eu sempre fiz atividade física. Eu já gostava de atividade física antes e gosto ainda mais. Depois, estudando envelhecimento, você vê que é necessário. Mas todo mundo que pratica atividade física com frequência
eu acho que essa pessoa sente muito quando ela para, né? Eu acho que todo mundo... Tá um pouquinho, gente, tem um gato aqui, tá quase derrubando meu telefone, ó. Aí derramou água. Tá. Deu. Todo mundo que faz atividade física, quando para, sente muito, né? Eu sou uma pessoa que se eu ficar 1 mês, 2 meses parado, eu sinto muito quando eu volto a fazer musculação, a pessoa sente. Então, para mim, nesse caso, não mudou porque eu sempre fui muito ativo. Mas o que me inspirou é a importância da musculação, né? A hipertrofia, se fosse para selecionar uma coisa para fazer, a hipertrofia, pelo que se tem visto até agora em pesquisa, é o que mais faz. É mais importante você fazer hipertrofia do que você fazer palavra cruzada. Porque o ganho cognitivo com a musculação, ele é provado já em pesquisas, né? Então... Eu falo que músculo é ouro, Gabriel. Enche o saco aqui do povo. Eu falo que músculo é ouro depois de um tempo na nossa vida. Sim. Então, a gente realmente tem que buscar, preservar e ganhar, né, com a hipertrofia. Agora, Gabriel, uma pergunta, né? Você conviveu com vários personagens, selecionou aqueles que iam participar do documentário, mas com certeza deve ter conhecido outras pessoas também e conversou com elas sobre motivações da vida e tudo mais, né? Às vezes a gente percebe que uma grande parte das pessoas passa um bom tempo na vida prestando muita atenção na parte ativa do trabalho, sem se preocupar com o que virá depois, quando encerrar essa jornada. E outras pessoas, quando já vão se aproximando dessa fase, né, de estar perto da aposentadoria, já começam a colocar que a vida vai ficar melhor ou a vida vai mudar depois que se aposentar. Conversando com os personagens do documentário e outras pessoas também que você tem conhecido, como é que você vê que esse tipo de pensamento passa? É realmente assim? Você percebe que as pessoas, algumas ficam desatentas para o que vai vir depois e outras pensam que vai ser as mil maravilhas quando chegar lá? Eu, quando fui fazer a pesquisa, por exemplo, eu cheguei no... Você tinha me perguntado como é que eu cheguei nos personagens, né? Foi indicação, desde que eu fiz o Envelhecência, foi indicação de amigos, de conhecidos, de pessoas que eu fui encontrando. Para vocês terem uma ideia, o Guido Boto, que está no Além Aposento, ele foi me sugerido por uma pessoa quando eu estava terminando o Envelhecência, quando eu estava começando a produção do Envelhecência. Uma pessoa, ele falou, poxa, achei muito legal o seu projeto, não sei se você está procurando personagem ainda, mas eu queria te indicar esse cara. E indicou o Guido. Mas, no caso, eu já tinha fechado o Envelhecência, estava fechando. Daí eu guardei o contato do Guido. Lá pelas tantas também, o Envelhecência estava rendendo nas redes, conversando com uma pessoa via Facebook. Ela também me sugeriu a Marília. Era uma pessoa de Salvador. Sim, ela até porque a Marília é de Salvador. E aqui, as minhas amigas, a Lilian Yang e a Débora, da Aptari, me sugeriram o Atomico e o Anildo. Né? Então foram chegando através de indicações, né? E daí, claro, eu entrevistei algumas pessoas, nem todas, né? Algumas pessoas eu não achei assim por onde, não teve nada que me instigou, então teve algumas pessoas que eu fiz uma pré-entrevista para conhecer e não achei tanto assim, puxa, não vejo por onde trabalhar, mas teve outras, tipo o Anildo, inclusive aquela entrevista que tem do Anildo lá, a primeira entrevista dele foi a entrevista que eu fiz para a pré-entrevista, na verdade. Né, que eu fui para ver a história dele e eu fiquei muito impressionado, porque eu não sabia nem que era possível acontecer da maneira que aconteceu para ele. Que ele trabalhava na metalúrgica e do dia para a noite, né, no dia seguinte, do jeito que ele contou lá, que está no filme, ele acordou e olhou para o céu e falou, o que eu faço hoje? O que eu vou fazer hoje? Eu achei sensacional, eu falei, cara, isso é tão bom que parece um clichê, parece que eu pedi para ele falar isso, sabe? Parece que como é que uma pessoa acorda do dia para noite e tipo assim, meu Deus, o que eu faço agora? Daí é o perigo, porque de vez em quando, né, você tá, o caso dele, estava ali com um tempo à toa e foi para um hábito. Se antes ele encontrava com os amigos para beber só no final de semana ou no final do dia, ele começou a ir para o bar de manhã e acabou caindo no alcoolismo. O que mostra o perigo de você, né, deixar da ociosidade. Exatamente, ao ambiente que ele foi num ambiente, aquela coisa, a Tomico foi caminhar no parque, acabou virando corredora. No começo ali, né, depois o Anildo saiu dessa, mas no começo ali, ele acabou caindo no alcoolismo. Mas depois, quando eu fui entrevistar o Devarte, conhecer um pouco do Devarte... isso que eu queria saber.
ele fala da vida dele, dessa concepção que ele não acredita em... Ele vive o agora, ele é mindfulness, o mindfulness dele, ele vive o presente, vive o agora. Então eu falei, caramba, que interessante. De um lado tem uma pessoa que tomou uma rasteira por não se preparar e por, né, ver esse conceito de aposentadoria clássico. Por outro, a gente tem um personagem aqui que não acredita nessa concepção de aposentadoria, porque é tudo uma concepção, né? Se você pensar bem... Ele fala que é um truque social. A gente vive num meio social. Se a gente saísse desse meio social, a gente vai ver que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo não existe, né? São pré-determinados. Então, tipo assim, você... Então, o Devort, eu comecei a pensar, poxa, vou fazer um contraste com os personagens, Daí surgiu a ideia de como eu ia conduzir, né? O Alexandre Kalash, ele foi a primeira pessoa a participar do filme, porque quando quando eu pensei na ideia, eu já pensei no Kalash. E o Kalash, ele é uma pessoa eu tenho ele um amigo muito querido, porque quando eu pensei no Envelhecência, que era meu primeiro documentário, claro, não era conhecido, ninguém, não tinha nome nem nada, ele nem sabia quem eu era. E eu mandei um e-mail para ele contando da história, contando do projeto, e o Kalash na hora falou, topo, tô dentro. E para mim aquilo foi muito importante, porque eu comecei a acreditar no Envelhecência a partir dali, porque era meu primeiro projeto, eu estava bem inspirado pelo Kalash, porque eu já tinha visto bastante as pesquisas dele, e eu mandei um e-mail para ele e ele falou, beleza, eu topo. Daí eu comecei já a pensar, poxa, bacana, vou ter um filme, vou ter alguma coisa, né? E essa importância ele é muito generoso. Ele é muito generoso. Ele já topou uma live com a gente também, quando ele voltar a ver esse combo de viagem que ele está fazendo. E ele casa muito bem a narrativa do documentário com as falas dele, né? Exatamente. Daí, como é que eu fiz o documentário? Primeiro eu entrevistei todo mundo, daí eu montei já os blocos, 3 blocos de cada entrevistado, vi mais ou menos como acabar. Tendo os blocos prontos, eu vi como é que os pensamentos e daí organizei, né? E cheguei, claro, fiz um texto de sugestão assim, o que eu achava, o que poderia falar sobre um, sobre o outro. Só que, claro, não vou dizer para o Kalash falar. O Kalash é um papas da. Não. Então, ele já brilha por si só. Exatamente. Eu só falei, Kalash, claro que eu não vou te falar. Tipo assim, eu só não posso chegar com uma página em branco para você. Mas aqui, ó, tá aqui a minha sugestão e você usa o que quiser, eu falo o que você quiser. Se quiser, tá aqui, eu só preciso que você, no final, mencione isso e isso para encaixar direitinho o bloco, entendeu? Por exemplo, se a Marília é muito disciplinada, eu preciso que a sua fala acabe falando em disciplina, entendeu? Então, eu preciso que você comece falando do conceito de aposentadoria e acabe falando em disciplina, porque assim eu conseguia sair de um entrevistado e engatar no outro. E claro, daí ele foi falando do jeito dele. Eu entreguei uma pasta com ele, com a história do filme, falando de cada personagem, um texto, sugestão. E daí no dia a gente gravou lá a gravação com o Kalash, foi a última gravação do filme, né? Depois que o filme já estava todo... Legal. A maneira como você roteirizou, a gente comentou isso, que você reconstruiu alguns momentos dos personagens, a maneira como foi encadeada, realmente prende a gente. Foi uma coisa que chamou nossa atenção. Então, assim, é uma característica sua, né? Tem pessoas que têm marcas criativas, isso é uma sua. É interessante que você tenha esse feedback como cineasta. E ficou alguma coisa de fora, Gabriel? Alguma coisa que te impressionou, te impactou, que você talvez não tenha até filmado, que aconteceu durante esse documentário, que você, poxa, pena que isso não entrou no documentário, né? Sempre existe coisas que ficam de fora, né? Tipo assim, é impossível. O desafio do documentarista é justamente fazer um corte. A gente vê muita história de filme que o diretor corta em 6 horas, daí tem que virar 2 horas, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti aquele filme Almost Famous, sabe, Quase Famosos, eu peguei o DVD e assisti a versão estendida de 3 horas e eu achei perfeito. Eu falei, caramba, depois, só de curiosidade, eu fui assistir a de 2 horas, que era a versão comercial. E eu achei, caramba, eles tiraram tanta coisa do filme. À vontade que sempre a gente tem que podar um pouco as coisas para não ficar muito longo. Eu já tinha imaginado mais ou menos 15 minutos para cada personagem, para o filme não se estender demais também e cansar, né? A Tomiko e o Koji, eles têm histórias incríveis e eu tive que cortar toda a infância deles, né?
Para não ficar, porque senão, só para contar a infância do Koji seria mais 5 minutos. Para contar a infância da Tomiko seria mais 5 minutos. O filme já tem 1h40, já seria 1h50, entendeu? Se eu for botando um pouquinho para cada, tem muita fala legal. Então, eu montei parte do filme também, né? Eu e meu amigo o Caio. Então, na montagem, a gente vê que assim, você faz muito. Aí, no documentário, muitas ideias surgem na montagem, né? Porque o documentário, como ele não é ficção, você até pode fazer um pré-roteiro, mas você não tem ele pronto. À medida que você vai captando, que nem eu fui captar o Anildo, eu vi a história do Anildo quando eu fui entrevistar ele. Então, você fala, caramba, isso aqui, vou trabalhar com isso aqui. O Koji, eles são 5 irmãos, e a mãe dele, no interior lá de Marília, a mãe dele faleceu no parto do 5º irmão. E ficou só o pai criando os 5 filhos na fazenda, no interior, todos paupérrimos, assim, com pé no chão, não tinham dinheiro para ter tênis, entendeu? É uma história muito marcante. A Tomiko também, em Santa Maria, ela foi para o interior do Rio Grande do Sul quando vieram do Japão. O pai dela tinha noites que ele tinha só uma maçã para a família inteira jantar. Ele botava uma maçã em cima da mesa e falava, gente, é isso. São coisas muito fortes, né? Tu fala, caramba, tanto o Koji quanto a Tomiko, os dois são imigrantes do Japão e a família dos dois passaram muitas dificuldades aqui. A Tomiko, ela tem um marca-passo. Isso é impressionante, ela tem um marca-passo. E essa história tomaria mais 5 minutos. E essa história quase eu fiquei muito, só que eu tentei montar e eu falei, caramba, eu até fiquei com medo de incentivar demais o extraordinário, entendeu? Porque ia ficar mais extraordinário ainda eu pensei nisso. A vida dela. Então, se eu falar, poxa, ela já começou com osteoporose, começou a correr, colocou a marca-passo, né? Tipo assim, é demais, parece até, falou, você tá montando. É uma super mulher. E ela parece uma formiguinha. Super idosa. Ela é imparável. Ela é imparável. E uma coisa que a gente comentou da Tomiko, pessoal, vejam o documentário. Eu só vou dar uma de anfitriã aqui, ler 2 comentários aqui, 3, né? O da Carol que falou que hipertrofia não significa ficar marombado, isso é verdade. A gente coloca muito isso no Bora Rejuvenescer, Gabriel, que a nossa intenção não é estímulo da estética, é o estímulo do viver bem. E a gente, depois de uma certa idade, a gente tem que realmente cair na real de que a gente tem que viver o melhor, não se preocupando só com a estética, mas em ter autonomia. E a estética, ela vem como um complemento. A Neise, estou com 55. Gente, Neide é minha maravilhosa terapeuta, tá? Estou aqui plena por causa desta pessoa também. Faço terapia. Colaborando no rejuvenescimento de Amanda. Exatamente, autoconhecimento, emoções. Estou com 55, me encontro em pleno processo de metamorfose, me redescobrindo, aprendendo, me capacitando, reapaixonada por minha profissão e pela vida. Gente, esse daí é rejuvenescimento. E o Paulo colocou mais uma vez aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Boa, Gabriel. Digo a vocês que o ser humano se realiza quando ele não sabe o dia da semana. Sobre aquela analogia que você falou, né? Do dia da semana. Todo dia é uma nova oportunidade de nos mantermos como no dia anterior. Este é o calendário. É verdade. E, gente, é bem isso. Todo dia a dia. Eu quero dar um alô aqui, né, para quem está entrando, tem um monte de carinha nova. Convido a seguir o Gabriel, a Márcia e a nós do Bora Rejuvenescer. Já clica aí em seguir, porque aqui a gente está realmente para buscar uma nova perspectiva de mostrar como viver, tá? Márcia, tem algumas perguntas aí para o Gabriel também, né? Eu tô encantada com esse bate-papo. É um bate-papo que eu adoro, né? Eu adoro. E sempre as lives que eu particularmente faço é isso, para levar conhecimento, despertar, quebrar, né, algumas regras, rever, né, que nem a sua terapeuta comentou, né? Enfim, né? Quebrar aí algumas crenças. Acho que a outra pergunta, talvez, ele meio que respondeu. Mas assim, Gabriel, como eu te falei, né, o teu documentário, ele é extraordinário porque ele vai impactar e vai fazer as pessoas repensarem, né, em que momento elas se encontram e a possibilidade de fazer algo diferente, novo, e como elas querem envelhecer
e a possibilidade, né, de buscar isso. E a gente se encontra, né, a gente fala, né, na era, né, era do envelhecimento saudável, nunca se falou tanto disso, a gente nunca chegou aos 90, aos 100 anos, né, então existem os centenários aí, os longevos, e isso nunca aconteceu antes, e por isso que tem esse boom, né, do envelhecimento saudável, ativo, e como que a gente pode fazer diferente. E pensando nisso, porque assim, mesmo ou te ouvindo, Gabriel, parece que você é totalmente da área, né? Então você já totalmente incorporou, né? Então você já pode levar mensagem, já deve estar levando, né, para bastante aí. E aí, como que você pretende, né, dar essa continuidade, os próximos passos, seus próximos planos, porque você é necessário. Obrigado. Sério, olha lá. Obrigado. Tem uma pessoa que trabalha numa IUP. Mas assim, eu não sei se você percebe aí porque tem a ver, é sensacional, além do aposento. Eu já estou indicando, ontem mesmo eu indiquei num centro de envelhecimento saudável que tem ali na Lapa, né? Eles trabalham, e o foco deles é só envelhecimento, promoção da saúde, né? Inclusive eu vou colaborar lá. E eu indiquei o seu documentário para as gerontólogas lá. Tinha algumas que não haviam assistido. Então, assiste, porque você vai começar agora a indicar para os seus pacientes. Enfim, a pergunta então, dentro desse contexto, desse momento que nós estamos vivendo, que é único, a gente nunca tinha passado por isso antes, né? Como que você acha que você pode dar continuidade a isso, né? Se você pensa nisso, enfim. São seus próximos planos. É necessário, né? Você pode contribuir muito, enfim. Nossa, eu quero fazer... Tem tanta coisa para fazer. Eu tive o prazer agora, a minha amiga Lilian me convidou para, de última hora, assim, foi a Lilian que trabalha na Aptari, não sei se você conhece a Aptari. Eu vou acompanhar com ela, agora a gente vai fazer as Blue Zones por quase 2 meses, 1 mês e 20 dias, a gente vai parar em todas as áreas de Blue Zones, né? As Blue Zones, áreas azuis, né? Onde são as áreas que tem mais longevos, exatamente, onde tem mais longevos. Então, vai ser bem legal. Vai ser bem documental. Porque... de primeira mão do pessoal do Bora Rejuvenescer. Pois é, só para vocês entenderem, as zonas azuis são as zonas que têm os idosos mais longevos do mundo e mais saudáveis. Não é só ser mais velho, são os mais saudáveis. Nossa, que legal aí, ó. Esse é um projeto da Lilian, da Aptari, minha amiga, inclusive lá na página da Aptari, para quem não conhece Aptari, ela já está fazendo algumas lives e tem uns vídeos falando sobre esse projeto, né? Que é um projeto dela, ela está fazendo a produção. Eu tive o prazer de ser convidado aí para documentar, filmando. Então vai ser agora já, o dia 2 de abril, viaja 2 de abril. Já vai ser bacana para excelente viagem. Quando tiver a estreia, manda um convite pra gente, que a gente vai querer estar presente. Com certeza. E tem tantas outras áreas também, tem tantas coisas que eu quero. Essa linha do Além do Aposento e do Envelhecência é uma linha que dá para continuar trabalhando e buscando novas histórias, porque sempre, cada vez, histórias não são novas inspirações, novas trajetórias, novas inspirações. Cada pessoa é um universo diferente, né? Cada pessoa é um mundo totalmente diferente. E é muito legal, porque no próprio Além do Aposento eu vejo um amigo meu falou que gostou, se identificou mais com 2 personagens, tal. Por exemplo, um amigo gostou do Devart e do Anildo, outro se identificou muito com a Marília, outro gostou do Koji. Então é legal ter pessoas diferentes justamente para atingir mais amplamente, né? Porque tem gente que pode ter assistido, aquele personagem não falou muito comigo, mas aquele outro ali me identifiquei completamente. Então, quanto mais experiência a gente consegue trazer, muitas vezes a gente consegue tocar, né? Sensibilizar mais pessoas. Gerar conexão, né? Pode falar? Gerar conexão com aquele personagem, né? Exatamente. O Além do Aposento eu adoraria. Tudo depende de patrocínio, né, gente? Porque tanto o Envelhecência quanto o Além do Aposento, eles foram feitos via incentivo fiscal. Então, eu dependo de conseguir empresas, e os dois foram um baita perrengue para conseguir o patrocínio, porque patrocínio é a parte que viabiliza o projeto. Então, tem outros projetos aí que eu já estou escrevendo, mas tomara que eu consiga, agora, já com 2 filmes,
captar mais rápido. Vamos ver, né? Tem várias coisas para falar. O envelhecimento também para quem não é tão economicamente favorecido é uma coisa muito delicada e muito interessante, muito dolorida de falar, porque, né, a pessoa tem que ser... fica muito mais difícil você conseguir manter qualidade de vida quando falta dinheiro para você comer. Então, isso é uma área que eu quero abordar. Estou pensando ainda a desenvolver como é que faria isso, porque também eu sei que se fizer um conteúdo muito pesado, fica meio restrito, já não tem a mesma coisa, né? Um filme mais duro, de repente ele não tem uma cauda longa, que eu falo agora, é quando o filme ele começa a se vender por si próprio, que é o caso de envelhecência, que as pessoas naturalmente assistem e indicam. Além da aposento também. Pessoas assistem e indicam. Um filme mais pesado, ele não vai ter essa longevidade de audiência, porque as pessoas não passam. Assistir um filme incrível, vai lá que tu vai chorar pra caramba e vai se sentir saindo péssimo. Ninguém vai querer ver, entendeu? É uma realidade que a gente trabalha. Então tem que ver como aborda para não ficar muito carregado. Né? Porque é isso. Uma coisa que a gente tá... Desculpe. Não, pode falar. Porque as pessoas envelhecem diferente, né, em comunidades diferentes, né, em locais diferentes, né. Quem envelhece, né, sei lá, na zona sul de São Paulo é diferente de quem envelhece, né, lá na periferia de Parelheiros, por exemplo, né. É outro conhecimento, outras possibilidades, outro tudo, né. Isso também a gente também pesa, né, a gente olha, enfim. Mas eu entendi, né, na hora de tocar esse assunto para fazer um documentário. Tem aqui um comentário, acho que, né? Posso ler? Pode. Ler o da Cristiane. As ILPs, né? Instituição de longa permanência para idosos, onde a perspectiva de vida é muito baixa e são muito desesperançosos. É um outro tema, né? Para quem é institucionalizados. Né? Outra história. Enfim, tem muita coisa mesmo. Tem muita coisa. A dificuldade justamente é isso. Você, na hora que vai abordar um tema desse, conseguir fazer que o filme seja interessante, porque conforme for muita realidade dura, de certa maneira, ainda bem o Envelhecência e o Além do Aposento, eles são filmes que te inspiram e então isso te ajuda. Se você chega cansado na sua casa de trabalho, pode ser um filme que te anime, entendeu? Mas agora, o filme é um entretenimento. Então, se você for, de repente, fazer um documentário sobre isso, ele começa a ficar mais pesado. Não é você não vai querer chegar cansado num dia e botar um documentário que te deixa sentindo mal, pesado, né? Então, essa abordagem, infelizmente, na hora de falar desses temas mais pesados, é mais difícil de falar. Sim. O tio Sérgio, o pai do Wallace, ele tem o quê? 74? 74. Seu fã, o documentário é fantástico. Recomendo não deixar passar essa oportunidade. Então, gostou bastante. Pois a minha mãe também está aqui. A Cristiane também colocou que assistiu 3 vezes o documentário. Caramba! Mas o Wallace assistiu hoje de novo. Muito bom. O Fernando está aqui fazendo fisioterapia. O Rodrigo Brito vai fazer exercício, viu? Até o Gabriel faz, o Brito. Exatamente. A gente conhece uma galera aqui, Gabriel, que participa da live, que às vezes a gente precisa nos bastidores puxar a orelha. Mas eu puxo ao vivo. Deixa eu só fazer uma pergunta em relação... Você falou sobre essa questão do documentário ser um entretenimento, né? Acaba sendo um infotenimento, porque também tem informação agregada ali com cenas. E você falou também agora essa questão de ser um tema que, dependendo da abordagem, ele pode ficar pesado e duro. O que a gente tem observado é que há uma dificuldade, principalmente na nossa faixa etária, entre 40 e 60 anos, de querer falar sobre envelhecimento. Ou ter medo de envelhecer. Não é o caso de nós 4 aqui, do público da live. Mas a gente observa que, às vezes, vive como se não fosse envelhecer, por isso não planeja aposentadoria, não gasta para hoje, não faz atividade física, bebe muito. E quando coloca o aspecto mais duro do envelhecimento, sente um pouco de aversão. Para você, como cineasta, quando você vê alguma coisa mais dura,
essas dúvidas vêm em como isso vai gerar uma repulsa, uma atração do público? É isso que também te faz ter essa cautela? Como é que funciona isso dentro de você? Como é que você observa essa dinâmica de quem não pensa e de quem pensa em envelhecer, em se aposentar e se planejar? O que você observa disso? Desse medo? O envelhecer, do jeito que no Envelhecência e no Além do Aposento, eu escolhi fazer um filme para cima, né? Inspiracional, isso é claro, né? Se eu for pegar existe um universo muito triste ali. Meu pai faleceu com 86 anos e ele foi, gradativamente ali, ele foi caindo, a partir dos 80, ele foi caindo, cognitivo foi caindo. E nos últimos meses, a minha mãe não aguentava mais porque precisava de 2 cuidadores em casa e a gente botou ele numa ILPI, no Instituto de Longa Permanência. No final, ele acabou ficando ali uns 6 meses e faleceu, mas também, tadinho, ele estava já perdendo, assim, tempo, não conseguia conversar. Então, é um final ali, um final de vida que pode ser muito duro, né? E é muito duro para muita gente no Brasil, né? E é difícil, ninguém quer viver isso. A verdade é essa. A verdade é essa. Ninguém quer viver esse fim da vida perdendo autonomia, perdendo a lucidez. Então, isso, se for para abordar, é muito difícil, porque quem que vai querer ver? Como a gente não quer viver isso, quando você assiste, você está vivendo. Quem que vai querer assistir esse conteúdo? Então, se for feito, ele tem que ser feito, eu acho que ele tem que ser feito assim com aquilo, e seria isso e outras coisas mais. De outros lados, outras perspectivas, para não pegar só isso fica pesado, né? Os 2 modelos, talvez, né? Os 2 modelos, né? O contraponto, talvez. Exatamente. Agora, Gabriel, desculpa, quer completar? Eu queria falar outra coisa, porque que é interessante que você falou da faixa etária, né? Que ninguém se prepara para o envelhecimento e depois ninguém quer envelhecer. Mas isso, quando eu lancei Envelhecência, o Instagram quase não tinha influencer sobre envelhecimento. Hoje em dia, em 2023, está uma loucura, está cheio de influência de envelhecimento. Muita gente falando de velhice, muita gente, nem se compara. Eu lembro direitinho que parecia que não tinha público no Instagram, isso em 2015. Eu uso o Instagram desde 2012. Hoje está uma loucura, muita gente falando de envelhecimento, né? Então, mudou bastante. Tá se criando é outro movimento, é outra coisa. O idadismo agora está sendo combatido mais fortemente. O último caso aqui da faculdade das alunas que falaram foi altamente repercutiu, né? Porque o pessoal está atacando. Então, tem muita gente ativa defendendo a bandeira do envelhecimento, né? E tem várias questões também. Tem o envelhecer, daí teve a artista lá que apareceu com o rosto cheio de plástica, o pessoal criticou, daí depois teve o outro movimento que o pessoal veio, deixa ela ser do jeito que ela quer, que é uma coisa a ser trabalhada, né? No final, tipo assim, eu acho que a gente tem que pregar a liberdade, cada um faz o que quiser, tem que isso aí. O topo, a coisa mais importante é a liberdade. Se a pessoa quer fazer plástica, se ela acha que aquilo está condizente com o eu interior dela, que faça plástica, você tem que aceitar, entendeu? Porque dentro de cada um tem que ter liberdade. Se a pessoa não quer fazer plástica, ela quer deixar as rugas, ok. Se a pessoa quer pintar o cabelo, ok. Se ela não quer pintar o cabelo, ok. Eu acho que agora a gente está nessa etapa de aceitar todos, porque já teve um movimento que você tem que ter o cabelo branco, então, tem um movimento que você não pode fazer plástica, e eu acho que os dois, no final, eles se perdem porque eles estão cerceando a liberdade do outro. E você não tem que se meter na vida do outro. A principal mensagem é cada um viva da maneira que quiser. Contanto que não ofenda o outro, não faça mal ao próximo, cada um viva da maneira que quiser. Seja com plástica, com cabelo branco, whatever, que seja. Acho que esse é o movimento que agora está avançando para isso. Porque começou há alguns anos atrás, tinha esse movimento do cabelo branco. Então, eu acho que ele acaba sendo um pouco opressor nesse caso de você ditar para uma outra pessoa como ela tem que ser, entendeu? No final, ele fala a mesma coisa que a pessoa de idade não pode usar biquíni, entendeu? A pessoa de idade não pode usar biquíni, não. Ela usa se ela quiser, ela pode usar. Não pode pintar o cabelo. Não, ela pode pintar o cabelo. Então, cada um. Né? E outra coisa sobre idade é que, agora falando um pouco dos documentários, eu não sabia até que público o Envelhecência, né, que já é desde 2015, até que público ele pode chegar. E foi um grande prazer
ver comentários de adolescentes de 13 anos, 14 anos, 15 anos, nos comentários de envelhecência, elogiando o filme, falando, poxa, adorei o documentário, melhor documentário que eu já vi. Então, foi um prazer muito grande saber que esse material ele também toca adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos. Isso foi uma ótima surpresa, assim. Poxa, eu sou super feliz, super grato por ter conseguido também atingir um pouco isso, né? E eu percebi que a adolescência ele também está sendo usado em material didático, material em escolas, como você falou. Eu não consigo acompanhar, porque eu nunca sei onde está sendo usado, mas já teve alguns comentários que chegaram a mim e um menino lá escreveu uma vez, por favor, alguém me faz um resumo do filme. E eu perguntei o pessoal da escola, a tua professora te pediu? Ele falou, que danado, né? Filme, já foi direto. Queria um resumo direto. Se você no Google tem envelhecência resumo, que muita gente na Google é envelhecência. Foi a galera que colocou lá. Eu acho que as novas gerações já estão abrindo essa cabeça. Lá no feed do Bora, se der um Boraflix lá, tem um vídeo com meu filho de 7 anos falando sobre idadismo. Então, acho que a gente também tem que se esforçar para construir essa mentalidade, porque essa geração vai viver mais do que a gente até. Então, é tudo muito novo. Até pouco tempo atrás, nada era permitido para quem era dos 40 para cima. Tudo era ridículo. Era cabelo comprido para quem tinha mais de 40, envelhecer, e por aí vai. Né? Então, é tudo muito novo. Fez assim, ó, pá! Né? E virou. Não, gente, né? Foi também a pandemia. Eu acho que as pessoas estão percebendo que é um gasto de energia tão inútil você ficar prestando atenção para colocar defeito no que o outro está fazendo, pode gastar essa energia para viver sua própria vida de uma forma feliz. Né? Só lendo um comentário rapidinho que da Roberta, ela botou, concordo plenamente. Liberdade para cada um fazer o que quiser. Exatamente. Né? Agora, Gabriel, só fazendo uma outra pergunta, talvez um pouquinho mais ampla, né? Depois de você ter feito esses 2 documentários, de ter falado bastante sobre o tema, continuar falando, pesquisando sobre o tema, né? O que você entende hoje que é a longevidade saudável para você? Como é que você entende esse assunto? Os pilares levantados, que você vê muito em pessoal, sempre são praticamente os mesmos, né? Tanto o exercício físico quanto o círculo social e o objetivo de vida, trabalhar. Eu me vejo vendo fazendo o envelhecimento além do aposento. Eu acho que uma ocupação para a cabeça é essencial, viu, para todo mundo. Eu acho que ele tem mais ou menos a mesma lógica da musculação, sabe? Quando você estressa o músculo para depois ele crescer, você tem que ter um pouco de estresse, não é estressar de segunda a domingo, mas ter uma preocupação durante o dia, segunda ou terça ou quarta, dar uma estressadinha, porque aquilo te puxa, né? Aquilo te puxa, te empurra um pouco, não deixa você ficar acomodado. A Marília fala isso no Além do Aposento, né? Não é ficar acomodado, se acomodar, porque a Marília, ela se dedica muito para natação, e ela faz aqueles cursos fora de treinamento mental também. Tu vê a preocupação de se manter, né? É uma coisa que não entrou no filme, mas ela faz também. Mas ela é super disciplinada, né? A disciplina dela ela se cuida. Mas então é isso. Eu acho que o convívio social todos são essenciais. Cuidar do corpo, cuidar do condicionamento físico. A sarcopenia começa, né? A partir dos 40, até que não lembro quem comentou que não é ficar marombado, a fazer. Carol comentou, né, que fazer musculação não é ficar marombado, não é mesmo, porque a sarcopenia entrando, a gente começa a perder massa muscular. Então, a musculação é protetora. A musculação é protetora. Protetora, ela mantém. Exatamente, porque se você perde força muscular, se você for. Eu penso que é que nem uma corrente. Você está no mar e a corrente vem e começa a te levar. Se você ficar parado, você vai, tipo assim, aquela corrente é a corrente da tua musculatura. Se você ficar parado, quando vai chegar lá nos 60, 70, sem musculatura nenhuma, lá em alto mar. Então você tem que começar a nadar contra a corrente ali para manter, para não deixar a sua musculatura se perder. Então, a musculação, o convívio é essencial, é super, né, essencial você ter amigos, e também o trabalho. Então, esses pilares são os que pelo menos eu guardo assim, essenciais, primordiais para chegar no envelhecimento bem.
né? E trabalhar é um que muita gente adora deixar de lado, né? Ter uma ocupação, ter uma preocupação, eu acho que tem que ser visto como que nem musculação, tipo assim, não é gostoso de fazer, mas de repente alguma ocupação, nem que seja um trabalho voluntário, ótimo, alguma preocupação tem que levar para sempre. Legal. E para fechar aqui, Gabriel, a gente está passando de 1 hora e no Instagram, né, a gente não ultrapassa muito, a vontade que der é continuar, porque é tanta curiosidade. Já fica o convite para uma próxima, tá? Topar, aí. Topar, conversa. Quando o Kalash também vier, a gente vai mandar o convitinho para vocês. Se você puder deixar uma mensagem para quem está aqui, para os nossos seguidores também, porque a gente vai deixar a live gravada, depois a gente vai subir ela para o YouTube também, o que seria? Qual mensagem que você deixaria nesse tema aqui? Nossa, difícil, hein? Mensagem, depois de tudo que a gente falou já. Pessoal, vou recomendar, para quem não assistiu o filme, assistam lá no canal Além do Aposento, o Envelhecência e o Além do Aposento, porque se alguém não assistiu ainda, quem está nos assistindo agora, eu acho ótimo para iniciar, para pensar, porque está bem colocado ali, está bem estruturado os benefícios, né? Que a atividade física ou uma nova atividade também não física, como um novo curso, que pode te trazer para a sua vida. Então, dentro de tudo que eu já falei, eu acho que é isso. Assista o documentário e esses pilares de ter sempre cuidado da saúde, cuidado dos amigos, das amizades e ter uma ocupação, um trabalho para trabalhar até os últimos dias. Ai, legal. Nossa, que delícia! Vocês gostaram, gente? Põe o pêssego aí, quem gostou. O nosso emoji é pêssego. Que é o pêssego nutricional maroto que ele te fala. A gente quer agradecer muito você, Márcia, e você, Gabriel, por tudo. E vamos fazer um momento print aqui, dar um sorriso aqui pra gente. Aí, ó, o Gabriel botou o pêssego, a gente tem que botar também, pô. Vamos dar um sorriso aí, ó. Vou botar o primeiro pêssego aqui. Isso, também botamos, ó, vários pêssegos. Vamos lá, vai de novo. 1, 2, 3. Isso aí. Gente, ó, obrigado, Márcia. Obrigado mais uma vez. Amei, delícia. Dá para ficar umas 3 horas aqui fácil, né? Então, vamos cortar. Maravilhoso bater esse papo. Gabriel, mais uma vez, agradecemos aí pela tua presença. Fica o convite para uma próxima. Estaremos aqui aguardando ansiosamente pelo teu próximo trabalho aí. Faça com muito carinho, que a gente sabe que vai ficar muito bem feito, tá? Obrigado, viu? Obrigado. Não tem mais, eu vou até cafezinho, tá? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Eu adorei também. E a gente é suspeito, né? Quando a gente trabalha, quando a gente gosta do tema, a gente pode ficar 5 horas falando disso e sempre tem coisa para falar. É verdade. Exatamente. O pessoal que estava assistindo a gente aí, obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Como a Amanda comentou, a gente deixa depois a live disponível no Instagram e também sobe lá no YouTube, no canal do Bora. Um beijo para todos. Obrigado. Uma boa semana. Gabriel e Márcia, mais uma vez. Obrigada. Galera, obrigada pela chuva de pêssego. Foi ótimo. É Natal. Valeu, gente. Beijo, Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.